A loja Gearbest, parceiro do canal, tem os melhores eletrônicos para você. No link na descrição você encontra vários cupons de desconto para comprar smartphones, gadgets e componentes eletrônicos em geral por um preço ainda mais baixo. Acesse e confira. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do GeoLinux. Hoje eu estou com o Jorge Basile, engenheiro de software da Endless. O pessoal aí do canal já conhece o Endless OS, o projeto da Endless, né? Se não conhece, tem links aqui na descrição para você conhecer. Ele também é um contribuidor do projeto Gnome, então seja bem-vindo. Prazer, cara. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos diferentes, tanto relacionado a Endless, como relacionado ao próprio Gnome em si, tecnologia. Não é sempre que a gente tem um desenvolvedor do Gnome para trocar uma ideia aqui, então vamos aproveitar para tirar algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito desse desktop environment aí, claro, dentro do que o George tiver acesso aí e puder falar, né? Antes de mais nada, quem sabe você pode se apresentar aí para o pessoal, dizer um pouco, né, de quem é você, afinal de contas, o que você faz da vida. Então, cara, meu nome é Jorge Basile Stavrakas Neto, é um quebra-língua, trava-língua esse nome. Eu sou desenvolvedor da Endless, que nem o Gil falou, e eu também estou fazendo um mestrado na Universidade de São Paulo em inteligência artificial. Contribuo com o Gnome há alguns anos. E como vocês podem ver, eu pratico artes marciais, cara. Aikido. Aikido. É um trocadilho pronto, né, cara? Ninguém nunca fez essa piada, pode ficar tranquilo, cara. Nunca, jamais. É um prazer estar aqui, cara. Bom, eu conheci o George junto com o Renato lá na Latinoware, né, nesse ano. Foi uma experiência bem bacana. Eu pude participar tanto da palestra do Renato, que ele falou especificamente sobre o Endless e sobre a Endless, né, sobre o projeto, e o workshop que o George fez lá a respeito do formato Flatpak, que vem se popularizando cada vez mais. Coisa boa aí para todas as distribuições, não somente para a Endless. Um grande diferencial é que o Endless OS, né, o sistema operacional da Endless, ele é full Flatpak, até onde eu saiba. Confirma, Jorge? Todos os nossos programas que o usuário consegue instalar e remover, todos eles, sem exceção, são distribuídos pelo Flatpak. Primeira distro a fazer isso na história. Exatamente. E agora a gente vê outras distribuições começando a trabalhar com esse tipo de coisa. Eu vi a respeito do Deepin, até eu tinha mencionado com vocês que estaria começando a fazer isso. Nessa semana, inclusive, eu vi o primeiro aplicativo deles em formato Flatpak dentro da Deepin Store, que é um sinal interessante. A gente vê aí Fedora, Ubuntu agora com Gnome também, dando um melhor suporte a esse tipo de pacote. O Linux Mint já anunciou também que vai trabalhar com Flatpak dentro da loja de aplicativos deles. Ou seja, está engrenando aí o negócio, né? Mas para quem não conhece Flatpak, quem sabe, Jorge, você pode dar uma geral para a galera, assim, de uma forma simples, do que seria um pacote Flatpak? Tá, um Flatpak é uma maneira de distribuir programas. Você pode pensar, por exemplo, no Android. O Android você tem um sistema operacional básico ali e uns programinhas em cima dele. Os programinhas você baixa da Google Play, normalmente. O Flatpak trabalha com esse mesmo conceito. Tem uma App Store, tem uma lojinha de aplicativos, e você baixa e instala sem modificar o seu sistema. Então, quando você desinstala, você não tem risco de quebrar nada. Essa é a ideia por trás do Flatpak. Fazer simples esse gerenciamento. Ele tem aquele esquema de ser sandbox, né? Separado do sistema. Então, toda vez que você executa seu aplicativo, um aplicativo Flatpak, ele coloca o programa dentro de uma caixinha fechada e tudo que o programa quiser acessar do seu sistema é como se ele estivesse tentando pular para fora dessa caixinha. E o Flatpak não deixa, ele sempre pede a sua permissão antes. Muito bacana. O Flatpak ele é perfeitamente comparável aos pacotes Snap. Eu já falei sobre ambos os dois, o Snap desenvolvido originalmente pela Canonical, o Flatpak financiado muito pela Red Hat, mas tocado especialmente pela comunidade de Gnome. Hoje em dia existem pessoas de todas as comunidades, enfim, né, que se envolvem com todos esses projetos. Eles têm uma diferença básica, conversando na Latinoware a gente tinha chegado a essa conclusão, você tinha me explicado até.
a respeito do tipo de software que pode ser empacotado em Flatpak e em Snap. Você me falou, por exemplo, que não é possível, ou melhor, não há interesse, pelo menos de imediato, em distribuir, por exemplo, o kernel em formato Flatpak, coisa que o Snap teoricamente faria. A gente não vai entrar naquele tipo de discussão inútil de qual que é melhor, qual que é pior, porque projetos open source eles podem ser modificados a qualquer momento, então um pode ver o que tem de bom no outro e aí adaptando as ferramentas, cada um com seus objetivos. Mas o que eu gostaria de aproveitar para pedir aqui para o George a respeito de Flatpak é o que ele considera de vantagem e desvantagem, falando especificamente de Flatpak no estado atual do formato. Para mim, a principal vantagem do Flatpak é a facilidade que ele faz com que instalar e desinstalar programa seja na sua distro, não importa qual distro que seja. Se ela tiver acesso a Flatpak, ela instala e desinstala qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Eu gosto de jogar, tenho uma conta no Steam. E aí eu fui lá na App Store do Flatpak, o FlatHub, e eu abri o FlatHub, cliquei no ícone e instalei o Steam. Eu não precisei instalar mais nada. Quem já instalou o Steam na máquina sabe que ele tem que baixar um monte de coisa junto, um monte de biblioteca, ele polui o sistema. Tem gente que quebra o sistema porque ele instala um monte de coisa extra. Eu não precisei me preocupar com nada disso. Tava tudo lá, prontinho. Cliquei uma vez, cliquei em instalar, tava pronto. Eu consigo jogar. E com o GNOME mais recente que eu uso, eu clico com o botão direito no Shell e eu consigo executar o Steam usando a minha placa de vídeo dedicada da NVIDIA. Então, mais conveniente não pode ser. Utilizando o driver open source, né? Ele tem esse tipo de gerenciamento. Uma pena que o driver open source ainda não entregue todo o desempenho do proprietário, mas né, vamos caminhando para esse tipo de coisa. Um passo de cada vez, né, cara? Exatamente. Você falou do FlatHub. O FlatHub seria uma das lojas dos Flatpaks. Né? Digamos assim, ele não é a loja oficial, mas é a primária no momento onde as pessoas comumente colocam como se fosse um GitHub de Flatpaks, um negócio desse tipo. Isso mesmo. Mas do seu workshop, se eu prestei bem atenção, cada um pode criar uma própria App Store de Flatpak. Foi isso que a gente fez lá, inclusive, né? Como é que funciona? Para criar uma... Isso, como é que funciona esse mecanismo, assim? Seriam repositórios que você adiciona? Como é que o pessoal pode criar esse tipo de coisa? Existe uma documentação, algum link que você pode deixar de referência aí? Existe sim. O Flatpak ele usa uma tecnologia que é mais ou menos recente, chamada OS3. Então, você criar uma App Store é basicamente você criar uma pastinha especial com essa tecnologia OS3. Tem bastante documentação a respeito disso. Um dos motivos de eu ter convidado o George para participar hoje também é que ele é um contribuidor ativo do projeto GNOME, um projeto que eu admiro bastante. Muitas distribuições utilizam, ele é um dos mais populares, juntamente com o KDE, muito provavelmente. E eu gostaria de saber como que você entrou dentro do projeto GNOME, o que fez você querer participar e, claro, o que você faz lá dentro do projeto, quais são as suas atividades. Minha história com o projeto GNOME, ela começou tem algum tempo. Eu comecei usando o projeto GNOME no Ubuntu feio pra caramba, o Ubuntu 5.04, se eu não me engano. Aquele marrom horrível, Foi o primeiro contato que eu tive. Aí, naquela época eu já... Isso tem quase 12 anos, né? E aí, naquela época eu já programava um pouquinho. Eu fiquei curioso, eu queria testar, ver como é que era para fazer um programa e comecei a brincar com o GTK, essas tecnologias do GNOME. Eu fiquei uns bons 5 anos brincando com as tecnologias do GNOME. Aí teve um dia inesperado que eu encontrei um aplicativo, se eu não me engano, era o Vinagre, que é para você compartilhar a sua tela. Que foi um brasileiro que fez também, olha que legal. Ele tava com um textinho da tela, não tava... Eu não lembro se era esse, mas com certeza era algum dos pacotes lá do Ubuntu. Tava
não estava traduzido o texto. Eu falei, pô, eu sei um pouco de inglês. Vou tentar traduzir, né? Aí eu comecei a me envolver com a comunidade Gnome. Por incrível que pareça, minhas primeiras contribuições foram com tradução, não foram com código. Que é uma das formas mais simples de você poder ajudar, né? Se você tem esse tipo de coisa. A barreira de entrada é baixíssima, é muito fácil ajudar com tradução. Aí tinha um projeto naquela época que eu acompanhava. Todo dia eu entrava lá para ver o que o cara tinha feito. Era um projeto chamado, que não tinha nem sido lançado ainda, o calendário do Gnome, Gnome Calendar. Eu entrava lá todo dia. Ficava lá testando as alterações que o cara fazia. Mas não falava nada pra ninguém, ficava na surdina. Aí ele parou, ficou um tempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Eu sei que eu fiquei quase 1 ano entrando lá quase todo dia pra ver o que o cara tinha feito e ele não fazia mais nada, cara. Eu fiquei frustrado, eu falei, não, eu não posso deixar esse projeto morrer. Eu peguei e comecei eu mesmo a fazer as coisas. Aí acho que ele reanimou de novo, aí a gente juntou e começou a fazer o calendário, que hoje é o padrão do Ubuntu, vem junto com os programas padrão do Ubuntu lá. Ele é o calendário é aquele do Gnome mesmo, né? Aquele que, na verdade, vem em todas as distribuições praticamente que usam Gnome, não só o Ubuntu, né? Pô, bacana. Aquele que tem integração com conta Google, aí você... É isso mesmo, isso aí. Que você daí logo... Ele vira o seu Google Calendar, basicamente. Eu uso ele bastante, até no meu Ubuntu lá, realmente bem bacana. É uma ferramenta muito interessante. Você fez mais algum outro projeto além do Calendar? Ah, eu fiz. Então, em 2015, a Google ela tem um programa muito interessante para quem gosta do open source, que é o Google Summer of Code, o verão de código do Google. O verão nerd do Google. E aí eles pagam as pessoas, os estudantes, para trabalhar num projeto de software livre. Isso é muito legal. E tem muita gente que participa. E em 2015 eu participei. Eu fiz acho que dá pra mostrar isso, Gil. Então, meu projeto no Google Summer of Code, lá em 2015, foi com o Nautilus, o gerenciador de arquivos, do Gnome. E minha contribuição para esse programa foi aqui embaixo, foi no outros locais, tá vendo? Uhum. Foi eu que coloquei isso daqui e montei esse esquema todo aqui, baseado no trabalho dos designers, né? Eles que tinham pensado nessa. E aí fiz isso no Nautilus e no GTK também, que é a biblioteca. Então, isso daqui tá tanto no Nautilus quanto nos diálogos para você escolher arquivos. E aí, durante esse projeto... Olha que história legal, cara. Durante esse projeto, eu busquei um programa para eu colocar minhas tarefinhas, para me organizar, né? Não encontrei nenhum. Aí eu falei, vou criar um programa para mim. Aí eu fiz. Você não encontrou nenhum, velho. Eu de cabeça consigo citar uns 15, eu acho. Ah, eu sei, mas nenhum pro Gnome, com o visual novo do Gnome e tal. Você queria no estilo GTK lá do Gnome, entendi. Bem integrado lá. Não encontrei, cara. Os que eu testei não me agradaram, não consegui me adaptar. Eu falei, vou criar um. Vou criar um pra me organizar, né? Senão eu não gosto de gastar papel. Aí eu fiz um programinha para uso pessoal chamado Gnome Tarefas. E depois de um tempo, o Carlos Soriano, que era o meu mentor desse projeto do Google, ele falou, cara, onde você arranjou esse programa? Eu falei, foi o que fiz, cara. Ele, por que eu não tô usando isso também? Aí liberei o código lá pro mundo e agora também faz parte dos programas do Gnome. Que é o Gnome... Tarefas. O Gnome Task, é o Gnome To Do. Muito bacana. Eu já cheguei a usar ele uma vez ou outra, assim, mas não é a ferramenta de notas que eu geralmente uso, assim, eu acabei me habituando com outras. Mas ele tem um visual bem, assim, íntegro, né? Como você falou, ele realmente dá um match aí com o restante da interface do Gnome. Falando em Gnome, eu sei que você usa Art, né? Não sei se ainda está usando, usa Art. Ou seja, você tem um Gnome bem atualizado nas últimas versões, até alguns aplicativos provavelmente em versões superiores ao que o restante do público geralmente usa. Então agora vamos tocar num assunto que interessa à nação,
que são as novidades que estão por vir aí nas futuras versões do Gnome. Jorge, conta pra gente o que tá pra chegar aí que você tem de informação, de coisas interessantes, legais aí que vão chegar no Gnome Shell. Então, uma das grandes mudanças que eu tô fazendo no calendário é essa nova visão de mês aqui. Uma das novidades que vai chegar. Na verdade, isso vai mudar bastante ainda. Então, os eventos eles estão um pouco mais compactos, cabe mais eventos na tela, né? Aí tá a corzinha aqui do lado. Enfim, tá, de maneira geral, ficou bem melhor. Essas corzinhas aí a gente pode trocar como quiser daí? Pode. Pra trocar tem que vir aqui, ó, configurações de agenda. Aí você escolhe. As tags ali, legal. Então se eu quiser, sei lá, mudar essa daqui pra verde, aí eu venho aqui, pluft, mudou pra verde. Bacana. Então esse é o calendário. Vai ser uma das novidades que vem por aí. Outra coisa legal que tá acontecendo muita mudança no Gnome Tarefas, que é aquele projeto que eu citei pra você. Que eu tinha criado lá em 2015. Daquele de lista de atividades e tal. Esse aí. Então, uma das coisas que chegou um contribuidor novo, cara, um designer, cara manda bem pra caramba. E a gente tá trabalhando pra melhorar a interface do Gnome Tarefas. Então, a gente tava retrabalhando aqui os detalhes aqui das tarefas, né? Ele tá mais compacto, né? Pelo que eu tô vendo. Ele tá mais fácil de usar, pelo que eu vi. Depois, no final, eu vou fazer um teste com os usuários, né? Ver como é que ele tá saindo. Sim, sem dúvida. Vai ter novos plugins para quem tá usando. O Gnome Tarefas ele já vem com alguns plugins por padrão, então ele se integra com o Todoist, que é um serviço de tarefas online. Ele tem vários painéisinhos, ele tem várias funcionalidades que são plugins. Você pode colocar o tema escuro. Existiria a possibilidade dele se integrar com alguns serviços populares de notas, tipo Evernote, por exemplo? Então, nota não, porque notas não são tarefas. Mas a gente tem o programa chamado Notas no Gnome, você já usou? Já testei. Não é algo assim comum de utilizar, mas já testei. Ele foi um programa que por alguns anos foi abandonado pelo desenvolvedor. Aí chegou um cara, Isaac Gaudino o nome dele. É um brasileiro também. Agora ele pegou e tá trabalhando aqui, tá resolvendo os problemas, tal, tá fazendo um trabalho super legal. E aí ele tá primeiro resolvendo a confusão que tava o código antigo. Mas você não acha que o Gnome To Do e esse Notes aqui poderiam ser o mesmo software? Tipo, poderiam ter as mesmas funcionalidades? Cara, eu já pensei nisso, mas... o Google Keep da vida? Já pensei nisso, mas conversando com o pessoal, pelo menos o feedback que eu tive foi que é melhor deixar as duas coisas separadas. Porque, por exemplo, em tarefas você tem uma coisa que você não tem notas. Uma nota é um pedacinho de papel. Uma tarefa você consegue fazer tarefas filhas aqui, ó. Você pega e puxa. Sim. Então, poderia ser tipo mais equivalente ao Trello que o pessoal das empresas normalmente utilizam. Pro tarefas, eu tava pensando em criar um plugin que simula o Trello. Sim. Eu acho que seria bem bacana mesmo. Só preciso arranjar tempo pra fazer isso, né? Lembrando que todas essas coisas são feitas no final da tarde, sabe? É na raça, né? Feito na raça. Tem ninguém pagando por isso ainda. Que novidades ainda você vê aí que estão para chegar no Gnome? Mesmo que sejam coisas que você não está desenvolvendo, mas que você vê nas listas ou alguma coisa do tipo. Bom, tem algumas outras novidades. Eu não sei se você já ouviu falar no Gnome Jogos. Um programinha chamado Gnome Jogos. Já, sim. Não testei esse, mas eu já vi. É um programinha super legal que eu uso via Flatpak também. Instalei via Flatpak. O pessoal do Art demorou um pouco para atualizar, eu não esperei, não. Explica pro pessoal do que se trata esse Gnome Games aí. Ele é um emulador. Ele usa uma biblioteca, um outro programa chamado Retro, libretro,
que simula retro gaming, né? Simula os consoles antigos. Então, PlayStation 1, o Super Nintendo, essas coisas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito do RetroArch. É a mesma... É o mesmo back-end, só que com uma interface diferente, esse do GNOME, então, provavelmente. E aí o cara tava fazendo, o desenvolvedor principal tava... na verdade só tem um desenvolvedor, né? A maior parte... o desenvolvedor principal. Pessoal, eu não sei, quando eu não desenvolvia, eu pensava nos projetos de software livre como um time de pessoas, assim, todo mundo sentando, eu vou testar isso, não sei o quê. Mas... Às vezes dependendo do software, né? É difícil, cara. Na maior parte do tempo é um cara sozinho, uma pessoa sozinha que faz no final do dia, sabe? E faz as coisas acontecerem. Parece mágica. E aí é magia. Aí esse desenvolvedor, ele tá trabalhando uns negócios lá, ele trouxe, por exemplo, configuração de joystick, para você configurar o que cada tecla faz e tal. Uhum. Próxima versão vai suportar mais consoles antigos. Então vai suportar Nintendo 64, vai suportar Nintendo DS, se eu não me engano. Que demais. Então, tem várias coisas legais aí. Só que o problema é que isso destrói minha produtividade, né? Normal, né? Por uma boa causa. Tem que se desestressar de vez em quando mesmo. Eu me desestresso trabalhando no GNOME, cara. Eu me desestresso abrindo lá a lista de erros e corrigindo. Pode ter certeza que muitas pessoas aí estão dando graças a Deus que você se desestressa desse jeito aí. Espero que sim. Espero que sim. O que mais que você pode contar aí que você vê que está por vir? Bom, o GNOME Control Center, a central de controle está... até o próximo GNOME, a próxima versão, que vai lançar em março, vai receber mais modificações. Então, na última vez a gente trocou para a nova interface, né? Uhum. Especificamente fui eu que trabalhei nessa interface nova do Control Center com a barrinha lateral. Tive que refazer um monte de painéis para ficar... muita gente xingou então. Cara. E muita gente gostou. Hoje em dia o pessoal tá habituado, né? Normal. Qualquer mudança drástica... Depois o KDE fez a mesma coisa. Então. Virou tendência. Mas muita gente gostou, Gil. Daqui a pouco muda de novo, né? Vai saber. Mas não vai ser eu que vai fazer essa mudança, não. Eu cansei. Mas ficou um design bacana. Isso não dá pra negar, de fato. Com a possibilidade do GNOME agora com o pessoal do Librem lá, dele rodar em um smartphone, esse menu de configurações ele fica melhor numa interface sensível ao toque do que a antiga, de fato. Pra mim, o que mais me atraiu nessa interface é a possibilidade de trocar o painel sem precisar voltar. Então, antes você tinha que entrar, voltar, escolher outro, entrar, voltar, escolher outro. Agora não, eu posso trocar de um para outro sem... Diretamente, um clique é menos, verdade. Eu achei que ficou super bem integrado com o GNOME, com o resto do... Ficou, são pequenos detalhes que eu vejo que fazem a diferença. Por exemplo, fiquei um bom tempo sem utilizar o GNOME Shell, né? Apesar de usar aplicações GNOME, assim, inevitavelmente. Mas, logo que saiu o GNOME 3, lá por 2010, 2011, não lembro bem quando 2011. Foi. Por aí. Eu lembro que eu instalei já a primeira versão. Então eu usei GNOME 3.1, 3.2, sabe? Esses assim. E eu gostava de utilizar, mas ele era bem secão na época. E coisas simples que vocês foram implementando ao longo do tempo, tipo, clica no ícone de aplicativos, aí os ícones se jogam na tela, se alinham, assim, uma animaçãozinha de abertura e tal. Agora você tem as transparências na barra superior, a transparência dinâmica, né, que quando a janela encosta ele fica opaco e tal. São detalhes assim que fazem a diferença. Você vê alguma perfumaria dessas aí surgindo num futuro próximo, que são coisas que deixam o ambiente mais agradável de se ver? Nos programas, você diz? Nos programas, na interface mesmo, no Shell. O que eu acho é que o GNOME ele passou por um momento de... Por alguns anos de readequação, né? Foi uma mudança muito brusca de paradigma e etc. E agora parece que as pessoas que trabalham no GNOME coletivamente estão pegando o feeling do esquema da coisa toda, sabe? Uhum. Então agora é a hora que esse paradigma já amadureceu, já está suprindo bem as necessidades das pessoas, dos usuários. E aí agora é a hora de ver os aplicativos
amadurecendo junto. Então, o calendário está amadurecendo, o Gnome Photos está amadurecendo, o Gnome Builder, que é a IDE, né, o programa que eu particularmente uso para construir programas do Gnome, super maduro agora. Agora é hora de fortalecer a parte dos programas. O Shell, ele está um pouco mais estático, está mais só correção de erros, só essas coisas. Isso deixa ele mais estável também, né? Então, o Shell está passando mais... Ele já passou pela fase de amadurecimento e agora está na fase de estabilização. Não que alguém tenha sentado e falado, vamos estabilizar o Shell agora. Sim, mas é uma consequência do trabalho ao longo do tempo. Foi natural isso. Então, o Shell agora, o pessoal tá fazendo muito trabalho com essas novas tecnologias, tipo Wayland, libinput, essas coisas. Uhum. E o Shell é pioneiro, assim, é o único Shell que funciona 100% bem. 100% não, 95% bem. Eu uso todo dia. Tô usando para falar com você. Entende? Uhum. Então, primeiro desktop que eu acho que tá nesse estágio. Já que você falou sobre o Wayland aí, uma das coisas que eu gostaria de te perguntar, na verdade eu gostaria que você explicasse para o público. Eu já sei a resposta justamente porque eu já te perguntei lá na Notinoware. Mas é algo comum de eu receber, às vezes, via Twitter, por exemplo. O pessoal dizer assim, eu estou testando o Wayland, agora que o Ubuntu 17.10 Gnome está trazendo ele por padrão também, e fez muita gente entrar em contato com ele pela primeira vez, talvez. Certos aplicativos ainda não funcionam como deveriam. Claro, driver proprietário, a gente sabe que é um caso complicado para esse tipo de coisa, então você não precisa nem explicar, a gente sabe que não tem essa compatibilidade ainda. Mas outras aplicações como o Synaptic, por exemplo, que são aplicativos que você rodaria em modo root via interface, eles não funcionam no Wayland, por exemplo. Você pode explicar por que isso acontece? Posso sim, claro. O Wayland, ele, assim, do ponto de vista técnico, ele é muito bom, ele é muito legal. Ele é um protocolo. Ele não é que nem o X, que é um programa, o Xorg, esse de 30 anos atrás, que é um programa. Então, ele tem alguns benefícios, mas ele traz novos conceitos que alguns apps, alguns aplicativos ainda não estão preparados. Então, vou te dar um exemplo. Com o Xorg, essa tecnologia antiga, que muita gente ainda usa, a maior parte a maior parte, você consegue interceptar os cliques, o teclado. Inclusive você consegue pegar a tela, a interface de qualquer outro programa. Mesmo dentro do Flatpak, de um sandboxing. Uhum. Isso é uma falha de segurança gravíssima. E não tem como consertar isso. E nunca vai ter, porque isso é por design. E o Wayland é o contrário. Nenhum programa consegue acessar o que o outro está fazendo sem pedir permissão, por design. Então, o Matthew Garrett, que é um especialista de segurança do Linux, ele escreveu que o único jeito de garantir a segurança no universo do Linux é com o Wayland. Essa é uma das características que eu acho muito legal, principalmente para quem valoriza a privacidade. Por exemplo, então, um keylogger não teria efeito no Wayland? Não. É impossível. É impossível. Ou ele acha um jeito de hackear o próprio Linux, ou ele não vai funcionar. Muito bacana. Uma outra característica que é bem focada para os desenvolvedores e não para os usuários finais é que o Wayland ele é muito enxuto. Ele é minúsculo em termos de linha de código, de programação, etc. Ele é um protocolo, só isso. E ele reutiliza todas as tecnologias que foram criadas para o Linux e simplifica tudo, todo o processo. Então, o legal é que assim, isso tem uma implicação técnica. O pessoal não tentou nem otimizar isso e eles já conseguem uma performance melhor com o Wayland do que com o Xorg. Isso porque o pessoal ainda nem parou para pensar nesse problema. O que dá pra gente fazer para ficar mais rápido? E já tem uma diferença. Bom sinal. Então, eu imagino que ano que vem isso vai ficar escancarado, porque ano que vem já vai estar
quase tudo assentado e o pessoal estão planejando já começar a pensar, sentar e discutir esse problema de performance. Então, eu imagino que assim, pro meio do ano que vem vai ter uma explosão na velocidade. Os jogos vão rodar com 40% mais FPS, os jogos nativos, né? Esse tipo de coisa. Que demais. E um terceiro aspecto é que o Wayland, ele não permite você rodar um programa como o root. Não um programa gráfico, pelo menos. Por segurança também. Ele impede isso. Porque, imaginando um cenário de ataque aqui, de ataque, de servidor. Sim. O cara, de alguma forma, ele consegue acesso ao root da sua máquina aí. E aí ele roda um programa como root, como administrador. E aí ele consegue acessar todos os seus dados, suas teclas, seus cliques, tudo que você faz. Isso é uma outra falha de segurança que o Wayland não deixa. Ele não deixa você executar da maneira antiga. Você pode executar programas como root, usando as novas tecnologias do Linux. Então, por exemplo, eu vou poder utilizar o Nautilus do mesmo jeito que eu utilizo como root, se eu quiser, para navegar pelos meus arquivos, com a liberdade que o Linux dá, só que o processo vai ser diferente, provavelmente. Inclusive com o Nautilus, olha que legal. Quando você quer acessar uma pasta que só o superusuário tem acesso, só o root tem acesso, ele pede sua senha, usando essas novas tecnologias para autorização. Fica simples de se utilizar. Então você não precisa abrir um terminal, rodar um Nautilus como root, aí você consegue usar. Então já é tudo bem integrado, tudo bem fechadinho, assim. Cara, eu vou te dizer, eu penso numa funcionalidade que eu sempre achei assim, putz, pelo menos nas últimas versões do GNOME, assim, isso me faz falta, que eu utilizo distribuições diferentes e, por consequência disso, softwares diferentes para coisas similares, como o gerenciamento de arquivos, por exemplo. Então, eu tenho o Dolphin em uma máquina, tenho o Nautilus em outra, tenho o Nemo em outra, tenho o Deepin File Manager lá em outra, e eles têm suas características particulares, assim. Mas de todos eles, o Nautilus é o que tem a pesquisa recursiva mais rápida que eu já vi. Isso aí é um negócio excelente que tem dentro dele. Porém, ele tem a coisa que mais me incomoda também, que é o redimensionamento de pastas e arquivos. Se eu mudar o zoom, por exemplo, dentro da pasta documentos, para poder ver as miniaturas maiores, e eu ir para o meu desktop, lá vai estar tudo daquele tamanho de novo. Sabe? Uma das coisas que eu gostaria é que eles fossem independentes, né? O tipo de zoom que eu dou numa pasta ficasse só nela e tal. Eu não sei se você tem acesso a quem faz esse tipo de coisa, mas dá um toque lá, por favor, cara. Eu ia te agradecer tanto. Eu posso fazer isso você também, cara. Nós dois podemos dar um toque. Eu conheço pessoalmente o cara que desenvolve o Nautilus, então... Pô, bacana, cara. Esse é um feature que eu acharia que seria bem interessante, ainda mais com distribuições... que utilizam GNOME com a área de trabalho ativa, diferente do padrão Vanilla, né? Que é com a área de trabalho mais estática, faz uma diferença grande, assim. E quando o cara tem muitos arquivos no desktop e ele muda o zoom dentro de uma pasta e vai para o desktop, tá uma zona que é triste de ver, assim. Não, isso daí é sério. Eu acho que isso tinha sido corrigido no passado, mas eu posso estar enganado. E eu tenho certeza que funcionava assim antigamente, porque eu lembro de fazer isso e funcionava Bom, o Ubuntu funcionava assim, se eu não me engano, antigamente. Só que era o Nautilus com um patch lá que eles faziam para encaixar no Unity, né? No GNOME mesmo, não tenho certeza absoluta, mas eu lembro que funcionava de forma independente. Agora, no Shell, não. Essa feature específica que você está falando nunca teve no Nautilus. Eu acho que era um patch Na verdade, era uma diferença entre o desktop e o programa. Eu não sei se isso foi removido. Mas é uma coisa que o pessoal está pedindo bastante. Eu não sei se isso está em fase de design, ou eu não sei como é que está. Não é uma coisa que um designer precisa intervir, mas sim, eu vou dar um toque lá. Beleza. Pode deixar. E olha só, se vocês tiverem pedidos a fazer a respeito do GNOME, de coisas que vocês gostariam, não que o George vá atender tudo e vá poder mudar tudo que vocês quiserem, mas coloquem nos comentários que feedback é sempre importante para os desenvolvedores. Eu tenho certeza que outras pessoas que acompanham muitas vezes o nosso trabalho vão também, às vezes, se tornar desenvolvedores do GNOME.
Inclusive, esse é o meu próximo tópico. Visto que aqui tem muita gente interessada em colaborar com o desenvolvimento de software de código aberto, como faz para participar? Ah, cara, essa parte mais legal. É muito fácil, é muito fácil. Uma das coisas que o Gnome fez no último ano foi revisar toda a documentação, tudo que tinha existente sobre esse tópico, de como começar. E aí a gente sentou ano passado e falou, não, a gente tem que reescrever isso, refazer, porque está muito complicado. E aí dessa iniciativa nasceu o projeto Newcomers, que em inglês significa novatos. Eu vou passar pro dia o link, depois vocês podem pegar aqui na descrição. Isso. É um passo a passo, um tutorial passo a passo, super fácil, super simples, de como você partir do zero para sua primeira contribuição com código. Olha aí. Passo a passo, super com imagem, é muito legal, muito bem feito. É um tutorial e testado. Mesmo. Então, vai te explicar, vai te sugerir que programa usar, quais são os programas mais fáceis para você começar, quem que você tem que falar na hora de tirar dúvidas, onde você tem que ir para tirar dúvidas, onde você tem que mandar, todo esse espectro de coisas tá nesse tutorial do Newcomers. Agora, tem uma coisa que eu particularmente quero trazer para o Gnome, aprendi na Endless e quero trazer para o Gnome, é um negócio chamado QA, Quality Assurance, segurança de qualidade. É uma palavra muito bonita para testar. Testar. Então, eu estou usando o Flatpak, eu estou tentando montar um esquema que já está mais ou menos assentado, já está mais ou menos definido, para que qualquer um possa pegar, ver o que precisa ser testado nos programas do Gnome e testar usando o Flatpak. Então, primeiro, esse é o projeto Newcomers. É uma página na internet. Tem todos os passos para construir para fazer sua primeira contribuição. Tudo, você pode escolher um programa. Depois que você escolhe um programa, você compila o programa. A gente sugere o Gnome Builder, né, que é a ideia do Gnome. E, bom, aqui está um passo a passo de como fazer isso. E outra página que eu acho muito legal de compartilhar aqui com vocês, que é esse projeto novo que eu estou tentando trazer para o Gnome, de testar mais as coisas. Eu estou fazendo com o Gnome Tarefas. Então tem uma página especial aqui que eu vou compartilhar, vocês vão pegar o link aí na descrição do vídeo, ensinando como que faz para testar o Gnome Tarefas. Com o Flatpak, olha que legal. Você só precisa clicar num botão aqui que ele já vai baixar e instalar seu programa. Ele abre com o Gnome Software? Abre com o Gnome Software. Ele abre, já instala. Se você não tiver alguma coisa, ele instala tudo que precisa. E aqui, nesse botãozinho específico na tela, você instala a versão em desenvolvimento do Gnome Tarefas. Tudo Flatpak. Olha que legal. Oi? Tudo Flatpak. Tudo Flatpak. E aí, olha que legal. Tem uma página aqui do Gnome que é o GitLab. Não sei se o pessoal já ouviu falar. Mas tem todas as tarefas, todos os bugs, todos os pedidos, tudo que o pessoal pediu, reportou, tá aqui. E tem uma coluninha... Nesse caso é do Gnome To Do em específico, mas existem dos outros softwares também. Alguns softwares, alguns projetos migraram para o GitLab. O Gnome To Do foi um deles. E aí eu pus aqui uma coluna que é para testar. Então o pessoal consegue testar, ver o que precisa ser testado. Por exemplo, essa tarefa aqui tem uma lista de coisas que precisam ser testadas aqui. Ó. Aí o pessoal só instala o Gnome To Do, escolhe uma tarefa, testa ela e pronto, fez sua primeira contribuição. Cara, muito bacana mesmo. Esse tipo de coisa que facilita a entrada das pessoas, inclusive nesse caso que não tem muito conhecimento técnico, né? Provavelmente vai ajudar muito no desenvolvimento do Gnome em si. Parabéns pela iniciativa. Para testar, você não precisa ter conhecimento técnico nenhum. Só precisa saber um pouco de inglês. Se você não souber, você pode usar o nosso amigo Google Tradutor.
Para coisas básicas ele vai servir, sem dúvida. E não tem barreira de entrada nenhuma, você só clica no botão, testa e pronto, você fez sua primeira contribuição. Acho que não tem como ser mais fácil, cara. Realmente. Bom, todos esses links aí que o George falou vai estar na descrição, então sinta-se à vontade para olhar, clicar, explorar. Lá no site do Gnome também tem a página de contatos, tem a wiki, e você vai poder tirar todas as dúvidas que você quiser. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, George, eu quero falar um pouco mais sobre o Endless OS, que é o sistema operacional da empresa que você trabalha aí atualmente. A gente já sabe o contexto do Endless OS, então acho que a gente não precisa falar sobre a questão de inclusão digital, esse tipo de coisa, até porque o papo aqui está um pouco mais técnico do que isso. Se você tem interesse em entender um pouco mais a respeito do Endless OS, a gente tem geocasts com os desenvolvedores. O George não estava naquela ocasião, eram outras pessoas, então você vai encontrar aqui na descrição. Tem unboxing do Endless Mini, o computadorzinho que parece uma Pokébola. Tem eu mostrando como instala o sistema. Tem bastante material a respeito, então você pode conferir tudo aqui na descrição. Então, pulando essa parte, o que eu quero falar com você a respeito do Endless OS? Uma das características que ele tem que me chama a atenção é que ele é muito parecido com o funcionamento de um smartphone. E eu nem digo visualmente falando, porque isso está na cara. Basta você dar uma olhada assim que você já vê aí um Android, um iOS, alguma coisa assim, aquele comportamento de criar pastinhas e tal, que é uma coisa esperada. Aliás, fica um outro toque aí pro pessoal do Gnome Shell, criar a opção de você criar categorias arrastando ícones dentro da dash ali. Seria um negócio isso vai acontecer na próxima versão. Vitória! Foi a gente aqui na Endless que tá fazendo isso pro Gnome. Pessoal aí, por favor, salva de palmas nos comentários. É a melhor notícia do dia isso aí. Bom, a respeito do Endless OS, voltando então para não perder o fio da meada. Uma das coisas que ele tem de diferencial, muito em parte por conta do público, é que ele é mais engessado. Então o usuário ele não consegue alterar as configurações da mesma forma que você altera aí no seu Arch, por exemplo. Você vê que existe uma certa resistência de usuários, como é que eu posso dizer assim, não me veio uma palavra específica, sei lá, average users, né? Usuário doméstico, assim, comum de Linux, tem uma certa resistência a respeito do Endless por conta desse tipo de característica que atende o público. Talvez as pessoas não estejam acostumadas a essa ideia de distribuições um pouco mais fechadas, né, nesse sentido, não de código, mas de operabilidade. Você vê isso como algo de tendência para o futuro, tipo dos sistemas ficarem mais seguros para pessoas leigas e por conta disso eles se tornarem dessa forma, ou você acha que o DNA do Linux em geral sempre vai manter essas portas abertas? É claro que vai ter distribuições que vão atender esse nicho mais avançado, mas olhando para o lado de consumidor doméstico, você acha que é algo necessário? Se é uma tendência? O que você vê a respeito Eu acho disso? que é uma tendência, sim. Eu não acho que esse modelo vai ser o único, ele vai engolir os outros. Sim. O modelo tradicional de distribuição, que você instala os programas do jeito tradicional, eu não acho que ele vai morrer, mas eu acho que esse modelo que a gente faz com a Endless ele vai crescer bastante, principalmente para quem não quer ter trabalho, né? E se a gente quiser que o desktop Linux seja uma coisa para massa, que a massa use isso, a massa não quer... Pode parecer inacreditável pra gente que desenvolve, tá? Mas a massa não quer ter problema nenhum, não quer nem pensar no que está acontecendo. Quer que as coisas funcionem perfeitamente, do jeito certo, sem fazer nada. Sem medo de quebrar. Quanto menos clique, melhor, né? E sem esse medo de quebrar, se eu instalar isso vai destruir meu sistema. Então, eu acho que nesse aspecto, esse modelo de sistema fechadinho, assim, ele é excelente para as pessoas, para os usuários domésticos, não os atuais usuários domésticos do Linux, mas os usuários domésticos do mundo. Sim, sim. Para mim não tem dúvida disso. Pessoal que... Se você já sabe o que é Gnome, não é um sistema para você, por exemplo. Seria um sistema operacional para quem sabe o que é um mouse e um teclado, quando muito, assim, sabe o que é o botão de power, ou seria power. Nunca saberemos. Esses usuários chamam assim muitas vezes, né? Porque ele tem uma característica que lembra, na real, o Android, me parece. Onde geralmente o root ele é bloqueado, né? Você não tem acesso ao root do seu Android
nativamente, tipo, você tem que fazer essa escalabilidade, assim, você vai ter que mudar o smartphone, e para isso você tem que ser... Quer dizer, existem aplicativos que você faz com um toque, literalmente, mas teoricamente, para você buscar fazer isso, você já é um usuário um pouquinho mais curioso, mais avançado do que a média da população. Esse tipo de coisa acontece no Endless OS atualmente, hoje, né? No Endless você consegue usar o usuário, você consegue rodar os programas como root, né? Mas a base do sistema, os arquivos do sistema operacional, eles são somente leitura. Então você não consegue, nem o superusuário consegue pegar e alterar algum componente vital do sistema. Então mesmo quem já sabe mexer com isso vai ter dificuldade em quebrar o Endless. Que pro propósito que ele, né, tem é um negócio bem interessante, definitivamente. Tem umas coisas que vocês implementaram no Endless que, assim, dá para tirar vantagem, porque elas são muito legais. E talvez elas pudessem ser úteis em outras distribuições também. Vou dar um exemplo. Atualizações programadas, né? E também aquele estilo de atualização que ele armazena em cache e você não precisa baixar tudo de novo. Explica pra galera como é que funciona e se você acha que isso pode vir a ser implementado em outras distribuições, talvez. Então, isso tudo é o lucro que a gente tem em usar essas tecnologias novas. No começo do vídeo eu falei do OS Tree. Falei por cima. Então a gente usa essa tecnologia para distribuir o sistema operacional, para atualizar, para, enfim, distribuir o sistema operacional. E esse OS Tree, ele tem algumas peculiaridades. Uma delas é que ele garante pra gente que uma atualização ela seja atômica. O que é isso? Ou ela aconteça da forma certa, ou que ela não aconteça. Então você nunca vai fazer uma atualização, cair a energia e nunca mais vai conseguir ligar o seu computador. Esse tipo de situação. Ele não quebra a atualização. Não. É muito interessante para servidor também, isso aí. Isso tem uma outra coisa legal também. Então, essa outra característica do OS Tree chama atualização diferencial. O que é isso? Você pega e baixa a versão A do sistema, a versão 3.3.0, que vai ser lançada. Ou foi lançada, vai ser lançada. E aí para 3.3.1, tradicionalmente numa distro, por exemplo, você tem que baixar novos pacotes. Tudo do zero. Com o OS Tree que a gente faz na Endless, você já baixou isso daqui. A 3.3.1 é isso daqui a mais, então você só vai baixar esse daqui a mais. A diferença. Então ele vai baixar o mínimo necessário. Vai consumir menos internet, enfim. Bom, super legal. Colocando em prática, digamos que o Windows OS é Flatpak, mas vamos dizer que não fosse, para ficar mais fácil para o pessoal entender. Pegamos, por exemplo, o GIMP. O GIMP ele tem alguns pacotes que formam ele separadamente, assim, num repositório tradicional. O próprio GIMP, GIMP Data, provavelmente, GIMP Data, as linguagens, complementos, plugin registry e coisas do tipo. Vamos dizer que o que muda de uma atualização do GIMP para outra seja o pacote GIMP Data. Sendo que você já tem os outros OS Tree, permite que você só atualize esse pacote em específico. É mais ou menos isso? Mais do que isso. Ele só vai baixar o que mudou do pacote. Uau! Então ele pega o pacote que você tinha, o GIMP Data, primeira versão que você baixou, e baixa só o que mudou do GIMP Data primeira versão pro GIMP Data segunda versão. Foi mal, cara. Então significa também atualizações menores, necessariamente, né? Menos pacotes para você baixar, que aqui no Brasil, a internet do jeito que a gente agradece também. E como é que funciona o lance das atualizações agendadas, tipo por horário, que vocês fizeram? É só um serviço, não tem muito segredo não. É um serviço do sistema que atualiza, que roda um programa que atualiza em determinados momentos. Você agenda, digamos, quando você quer que o sistema vá atualizar e daí ele vai e busca assim. E é interessante falar também que a gente na Endless, a gente tem uma postura de upstream first. O que isso significa? Eu quero usar o OS Tree. Eu quero implementar uma funcionalidade nova no OS Tree que o pessoal da Endless vai usar.
Aí eu que sou da Endless vou lá, escrevo essa coisa nova e não deixo pra mim só. Eu mando pro S3. Então todo mundo que usa vai ser beneficiado com isso. Então a gente tem essa postura de upstream first. Né? Então, outras distros podem fazer isso. O Fedora Atomic, por exemplo, é uma spin do Fedora que tem esse mesmo conceito do Endless OS. Que usa o S3 também. Ele usa o S3 também. E ele também é beneficiado de tudo que a gente faz. Bacana. Seria uma função interessante se ter no GNOME Software, né? Para gerenciar ali as atualizações, você poder agendar talvez de uma forma mais intuitiva ali o horário que você quer atualizar. Porque no caso do Ubuntu, ele tem o aplicativo Software and Updates, e lá você diz de quanto em quanto tempo você quer que o sistema busque atualizações, se é diariamente, semanalmente e tal, assim. E se não me falha a memória, distribuições que usam o GNOME, mas não são o Ubuntu, elas não têm esse painel ali. Ele tem uma... Qual que seria a configuração padrão do GNOME Software de buscar atualização? Ele busca atualização toda vez que você liga o seu computador. Se eu não me engano, ele busca uma vez por dia. Se você deixar seu computador ligado, fecha a tela, abre de novo. Mudou o dia, ele vai buscar de novo. Tem um conjunto de regrinhas lá que ele segue, mas não é nada muito... Ou você vai, claro, manualmente lá e pede... você sempre tem a opção de ir lá e buscar manualmente. Interessante. Uma outra característica que sumiu com o GNOME Software... Hoje em dia ele está bem maduro, bem funcional, ele estava muito bugado nas primeiras versões, não conseguia instalar pacote pré-compilado, tipo Deb, RPM, era estresse, digamos assim. Hoje em dia ele está funcional já e bonito também, tem um design bacana. Porém, uma das coisas que saíram com o GNOME Software é a possibilidade de você pesquisar por pacotes que não possuem ícone. Ah, sim. E isso acabou limitando um pouco as coisas, né? Se ele tivesse essa característica, ele seria ainda mais completo. Evitaria, por exemplo, o uso do Synaptic, talvez, ou de um Yum Extender, ou de um Pacman, não, Duarte? Pacman. Tem o Pacman e tem um outro também, eu esqueci. Yaourt. O Octopi, que é a interface gráfica também. Ah, tá. E o... Como é que é o nome do treco? Poxa... A versão GTK. Eu não conheço, eu não uso. O PAMAC, que seria a versão GTK, digamos, para você pesquisar pacotes no AUR, no repositório padrão e tal, assim. Você vê como algo possível de se implementar no futuro do GNOME Software, ou você sabe por que eles fizeram isso, tipo, escolheram tirar os ícones e tal? Eu sei o motivo disso ter acontecido. Acontece o seguinte, o cara que faz o GNOME Software, o Richard Hughes, ele criou toda a especificação de programas, né? Todos os componentes que um programa tem que ter, padronizou, né? Tamanho de ícone, como que um programa expõe fotos para você ver antes de baixar, como que ele vai, por exemplo, ter aquelas notinhas de lançamento, versão 3.3 lançada, veja o que mudou. Ele padronizou tudo isso. E aí a gente esperou por 2 anos, se eu não me engano, que os programas fossem se adaptando. Isso aí é cross-desktop. Então o pessoal do KDE usa, a gente usa, o pessoal do XFCE usa, muita gente usa. E a gente queria que todo mundo usasse. Chegou um ponto que a gente falou, nossa, boa parte dos programas já usam. Acho que 48% dos programas já usava. O resto, se a gente não tiver um empurrãozinho, não vai pra frente. Aí eles tiraram, aí aumentou um pouco mais a porcentagem de programas que usavam esses arquivos padrão, né, para ter essas informações. E esse foi o motivo deles tirarem. Agora, eu não acho que isso vai voltar. Na verdade, eu tenho certeza que isso não vai voltar. Por quê? A ideia é que a gente mantenha um conjunto de programas com uma qualidade mais alta para os usuários usarem. Então, o programa que não se adequa a isso, ou que ele só tem para linha de comando, quem quiser usar já sabe como instalar. Não precisa do GNOME Software. Entende? E quem não sabe usar, provavelmente vai entrar, não vai entender. Eu instalei o programa, mas não apareceu um ícone. O que está acontecendo? Eu instalei o programa, executei e ele não fez nada. O que está acontecendo? Então, tem essa perspectiva de que a pessoa que usa o GNOME Software para
instalar as coisas, ela provavelmente não vai ser a pessoa que sabe como instalar tudo. Essa é a ideia. Bacana. Eu acho que foi uma coisa boa, Gil. Eu acho que foi uma coisa boa. Sim, é uma forma de trazer essa excelência, como você falou. Até porque, se eu não me engano, o GNOME Software ele consegue trabalhar, por exemplo, com o apt URL. Então, se você criar um apt URL para um pacote que não tem ícone, que você não encontraria pesquisando no GNOME Software, ele consegue abrir e você consegue instalar. Então, é uma forma de você automatizar. Uma das coisas que eu senti falta, na verdade, numa versão passada, e que agora nas últimas versões, vocês, na verdade, eu falo eles, né, mas esqueço que você está aqui e faz parte também. Então, que vocês conseguiram implementar e tornou o negócio mais viável, é a instalação de codecs, por exemplo. Sim. Os usuários de Ubuntu se acostumaram a instalar todo o pacote de codecs através de um meta-pacote que chama Ubuntu Restricted Extras. Existem metapacotes para isso em praticamente todas as distros, né? E claro, você pode instalar individualmente cada um dos codecs se você quiser. Como o GNOME Software foi padrão no Ubuntu, na versão 16.04, se eu não me engano, ele não tinha esse recurso de você buscar por esse pacote em específico, o pessoal teve que instalar isso via terminal. O Ubuntu era uma distro assim, voltada para o usuário doméstico, então tinha esse pequeno atrito. Porém, nas versões mais recentes do GNOME Software, existe uma seção que até fica meio escondidinha lá, mas que é muito legal, chamada complementos. Né? E dentro daqueles complementos você tem esses plugins aí, você consegue instalar fontes, você consegue manusear extensões também, né? Hoje em dia você consegue pesquisar extensões para o Shell através da GNOME Software. Você vê que o GNOME Software se tornou, digamos assim, meio que o coração da interface, sendo uma aplicação essencial, assim. E o que mais você acha que deve aparecer ainda no GNOME Software no futuro? Cara, uma das coisas que eu tenho certeza que vai acontecer, talvez porque eu mesmo estou me propondo a trabalhar, é melhorar muito o gerenciamento de Flatpaks do GNOME Software. Então, hoje você já tem o Flatpak super bem integrado. Então, no GNOME Software 3.26, que é a última versão, você já tem, por exemplo, atualizações do sistema e embaixo atualizações de aplicativos. E essas atualizações de aplicativos são os Flatpaks. Sim. Só que ainda está um pouquinho... como que eu posso pôr? Ainda está um pouquinho rústico esse suporte. Então, por exemplo, Flatpaks tem dependências. Então, o Mozilla Firefox ele depende das bibliotecas do GNOME. E aí as bibliotecas do GNOME têm uma atualização, Firefox tem outra atualização. Ele não sabe disso. Ele não sabe que tem que baixar essa primeiro para poder baixar essa. Esse tipo de detalhe que ainda deixa a utilização um pouco travada, né? Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que vai acontecer nas próximas versões. O GNOME Software ele tem uma característica muito interessante. Ele trabalha com plugins por dentro. Então, por exemplo, o Flatpak, o suporte ao Flatpak é um plugin do GNOME Software. As modificações da Canonical são plugins para o GNOME Software. O Snap lá e tal. Isso aí, pessoal, eu quero ainda fazer um vídeo para mostrar para vocês, porque é bem simples de você habilitar. No caso do Ubuntu, o Snap já vem ativado até, mas o Flatpak que poderia vir ativado também, né, Canonical, poxa vida, é só você marcar uma opção que ele já se ativa também. Mas eu vou fazer um vídeo só para mostrar como vocês trabalham com os dois formatos, que é bem interessante. Pode seguir aí. Então, qualquer coisa que a gente que desenvolve quer implementar no GNOME Software consegue fazer de um jeito bem fácil, sem precisar fazer uma cirurgia no programa. Faz um plugin, pronto, acabou. Então, eu imagino que com o tempo vão aparecendo novos plugins para distros diferentes, para fazer coisas diferentes. E aí eu quero ser surpreendido. Eu quero que apareça um plugin que, não sei, transforme o GNOME Software num RPG e você tem que destruir os ícones do programa. Sei lá, cara. Eu quero ser surpreendido. Olha, uma coisa que é bem legal, eu não lembro se foi com você que eu conversei ou não, mas que é uma possibilidade muito interessante. A gente tinha mencionado, se eu não me engano, a respeito do Web Center do Elementary OS, que eles implementaram, para quem não está ligado aí, eu já fiz vídeo a respeito disso, mostrando também, inclusive,
que eles implementaram uma função de você fazer doações para os programas diretamente através da central de aplicativos. Na verdade é aquela coisa, pague o quanto você quiser. Então você pode ir lá e baixar de graça, mas eles colocam um valor sugerido lá para você ajudar o desenvolvedor que fez a continuar desenvolvendo esse programa que você provavelmente tanto gosta. Esse tipo de coisa pode acabar entrando na Gnome Software no futuro? Já entrou. Já entrou. Então os programas têm que colocar um link para doação. E os programas que têm um link para doação, o Gnome Software já mostra na interface. Essa versão aí na 3.26 já tem? 3.26, isso mesmo. Vou ter que dar uma olhada com mais carinho. Então, você tem algum programa de exemplo aí para que eu possa procurar? Cara, de cabeça eu não lembro. Eu vi isso daí, mas eu não lembro. Eu posso te passar? Pode ser. Depois. De cabeça eu não lembro. Mas isso já tá aí. Inclusive, esse ano teve bastante discussão como fazer com que as pessoas elas votem com dinheiro nos programas. Como fazer que elas invistam nos programas que elas gostam. Então, apareceram várias coisas, né? Tem o Patreon, que você paga, né? As pessoas. Apareceu mais um serviço que me fugiu o nome da cabeça também, que é software livre. Existem vários similares, né? Assim, LibrePay, tem vários. E aí, isso é legal, porque traz um investimento, traz dinheiro para quem trabalha com software livre. E isso o software livre acaba se tornando uma opção para quem quer sobreviver no mundo, né? Então... Não, claro, importante. Eu acho que por muito tempo se negligenciou a viabilidade de venda dos programas. E é uma necessidade. Não porque tem que cobrar, porque... Não, para manter o software sendo desenvolvido, para manter ele em alto nível, com as tecnologias atualizadas e tudo mais, e nada é de graça. O George mesmo falou aí que faz as coisas do final da tarde, cara. Se você quer alguém que trabalhe a tarde toda e não só o final da tarde, tá aí uma forma de você conseguir que isso aconteça. Assim, a gente tem que entender que programa não faz programa. Quem faz programa é pessoas. E as pessoas têm necessidades, elas precisam comer, pagar a luz e tal. Então, se você gosta de um programa, se você acha ele super legal, você acha que ele tem potencial, procura quem está desenvolvendo esse programa e fala, pô, eu quero te ajudar, eu quero dar 50 centavos para você, cara, porque eu gosto do que você está fazendo. Então... Aquela famosa frase, se cada amigo que eu tenho desse R$1, né? Se cada pessoa que usa Gnome desse R$1... E, assim, mesmo se você não quiser pagar nada, só de você chegar e falar, pô, eu uso o teu programa e eu gosto, cara, continua fazendo, isso já é uma motivação enorme. Divulgar os softwares, fomentar a ideia do open source, divulgar os links dos programas aí e tal, criar material na internet, tutoriais, coisas assim, tudo vai ajudar. Tudo vai ajudar. São formas diferentes de você colaborar, traduzir o programa, igual você começou fazendo lá também. Eu já fiz bastante tradução de software, hoje em dia eu não tenho traduzido tanto assim, mas não é algo que dá muito trabalho, questão de tira 15 minutos por dia, você traduz ali umas 50 linhas, é algo que alguém não vai precisar fazer, né? Porque você fez e não gasta muito tempo, e às vezes durante o almoço você resolve a situação. E lembrando que assim, cara, se você não pagar, essa pessoa que desenvolve, uma hora vai ter que arranjar um emprego e fazer alguma coisa. Arranjar, na verdade, não seja um emprego já, né? Mas arranjar um que pague. Um que pague. Então, não pagar pelo software, mas é necessário pagar pelas pessoas que estão fazendo isso. A gente gosta, qualquer trabalho que você gosta é importante apoiar, né? Senão o cara vai ter que dividir a atenção. Ou parar. Pior caso, ou parar. Já aconteceram de alguns softwares entrarem em hiato, assim, um que eu gosto muito, que é essencial para o desenvolvimento do canal de Linux, por exemplo, é o editor de vídeo Kdenlive. Não é do projeto GNOME, é do projeto KDE, né? Mas ele é um software excelente, mas passou, assim, 2, 3 anos sem ninguém colocar uma mãozinha nele. Até que, de repente, surgiu um novo grupo e agora ele está com um desenvolvimento extremamente ativo e cada vez melhorando mais e mais e mais. Então, se você não quiser que o software que você tanto curte empaque, por assim dizer, colabore de alguma forma, nem que seja divulgando ele aí para as outras pessoas. Considere essas opções.
Jorge, fechando aí a nossa 1 hora de bate-papo, mais ou menos, quero te agradecer pela participação. Você falou sobre muitas coisas interessantes. Com certeza tem assunto para outros episódios, então eu já faço um convite aqui para você voltar quando você puder. Com certeza, cara. Sem a menor sombra de dúvida. Deixa a sua mensagem final aí pro pessoal que está assistindo. Galera, uma coisa que eu queria falar é o Gnome, a gente está tentando trazer de volta uma comunidade do Gnome aqui no Brasil. Então, se você gosta, tem interesse, entra na sala de bate-papo do Gnome e você vai ver que a gente tem sempre um grupinho lá que está sempre lá conversando, debatendo, vendo as coisas que dá para fazer. Não se acanhe. É muito legal que o pessoal que use, você não precisa desenvolver. Se você só usa, já está ótimo. Entra lá e conversa com a gente, porque a gente quer trazer de volta esse grupo de usuários e desenvolvedores do Gnome aqui para o Brasil. Se a gente conseguir trazer também algum investimento, conseguir pagar alguém para desenvolver o Gnome, nossa, isso vai ser melhor ainda. Mas entra, eu vou deixar vou mandar pro Gil aqui o link, como é que faz para entrar, vai estar na descrição do vídeo, imagino eu. Entra lá e conversa, cara, chega lá, vamos conversar, vamos compartilhar ideias, trocar, se conhecer. Eu imagino que esse feedback, sugestões que eu dei aqui durante esse episódio dessa entrevista, desse bate-papo aqui, basicamente é algo que vocês gostem de ouvir, que vocês nem sempre têm. Às vezes em língua nativa do próprio usuário que está lá dia a dia utilizando, chega a dizer, olha, eu gostaria que tivesse isso, que isso fosse diferente. Então, feedback você pode dar aqui pelos comentários, como eu falei, claro. Mas se você quiser falar diretamente com quem faz a coisa, links na descrição aqui, que depois o Jorge me passa e eu coloco aí para vocês acessarem. Eu uso bastante meu e-mail, eu quase não tenho redes sociais, eu uso bastante o Google+, na verdade é o único que eu uso. E eu tenho um site também, que vocês podem ver lá o que eu faço, as coisas que eu faço, entrar em contato comigo também. Vai estar na descrição, é feaneron.com. Beleza, então é assim que o pessoal te encontra na internet também, Feaneron, em geral. Esse é o meu nome artístico na internet, Feaneron. Beleza. Muito obrigado a você que assistiu ao nosso bate-papo até o final. Muito obrigado a você, Jorge. Como eu te disse, seja bem-vindo para outras oportunidades aí, para comparecer e trocar uma ideia com a gente. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de dar a boa ajuda de sempre, compartilhando aí para as pessoas que você conhece, nos grupos do Facebook que você participa, na galera aí que usa Gnome, quem não usa também, porque tenho certeza que é um bate-papo interessante. Quem quer aprender a colaborar com software livre também, com o Gnome mais especificamente, é um vídeo muito interessante de se ver. Até uma próxima, grande abraço, valeu e falou!